conjuntos convexos possuem pontos especiais que a gente chama de pontos extremais do conjunto convexo, que são pontos que não podem ser escritos como combinação convexa de outros. E essa noção, quando aplicada ao conjunto de operadores, leva à noção de estados puros e estados mistos. Bom, vamos ver primeiro alguns exemplos de alguns conjuntos convexos possuem pontos especiais que não podem ser escritos como combinação convexa de outros, e essa noção, quando aplicada para o conjunto de operadores de densidade, leva à noção de estados puros e estados mistos, ok? Bom, então esses pontos especiais, que não podem ser escritos como combinação convexa de outros elementos desse conjunto convexo, são o que a gente chama de pontos extremais do conjunto convexo. Então, vamos ver alguns exemplos de pontos extremais em conjuntos convexos simples. Então, aqui no quadrado, a gente tem 4 pontos extremais. Só pertence a um segmento de reta se o segmento de reta começar com ele. Então, a gente diz que esse é um ponto extremal. Então, eu tenho 4 pontos extremais no quadrado. Agora, no círculo, eu já tenho mais pontos extremais. Então, eu tenho todos os elementos da borda não podem ser escritos como combinações convexas não triviais dos outros pontos. Então, por exemplo, se eu chamar esse ponto aqui de U e tentar escrever U como combinação convexa de V e W, a gente vai chegar à conclusão que o V tem que ser igual a U e o P tem que ser igual a 1. Então, a única maneira de escrever esse elemento como combinação convexa de outros dois é dessa maneira trivial, em que o V é o próprio U e P é igual a 1. Então, todos esses pontinhos amarelos aqui possuem essa propriedade, por isso são chamados pontos extremais desses conjuntos. E aqui a gente tem um conjunto finito, com 4 pontos extremais, enquanto aqui a gente tem um conjunto infinito de pontos extremais, que são todos os elementos que estão na fronteira. Ok. Bom, vamos ver agora quais são os pontos extremais do conjunto de operadores de densidade. A gente sabe que esse conjunto é um conjunto convexo. Quem são os pontos extremais desse conjunto? Bom, então, para a gente provar esse resultado, que diz que os pontos extremais do conjunto de operadores de densidade correspondem justamente aos projetores sobre espaços unidimensionais, a gente vai precisar de um resultado que vale para operadores hermitianos, que a gente chama de decomposição espectral. E o que a decomposição espectral diz? A decomposição espectral de um operador hermitiano, ou de um operador densidade em particular, me diz que eu posso escrever esse operador como uma soma de projetores com pesos PI, em que PI são os autovalores
de Rho e os φ são autovetores correspondentes a cada PI e formam uma base ortonormal para H. Todos eles são autovetores de Rho. Então, todos esses caras são autovetores. Então, esse resultado me diz o seguinte, que como os PI são todos positivos e a soma dos PIs é igual a 1, porque o Rho é positivo, né? Então, supondo que o Rho é um operador densidade, eu tenho essas duas condições aqui, e isso aqui me mostra que Rho é uma combinação convexa dos operadores φ, φ, e esse cara aqui é justamente o projetor sobre o espaço unidimensional gerado por φ. Então, o que isso aqui me mostra? Como uma consequência direta da decomposição espectral, a gente vê que qualquer operador densidade pode ser escrito como uma soma convexa de projetores sobre espaços unidimensionais. Ok. E agora, se, por outro lado, Rho é um projetor sobre um espaço unidimensional, ele não pode ser escrito como combinação convexa não trivial de outros, justamente por causa dos autovalores desse projetor aqui. Ele tem valores 1 e 0, e se ele pudesse ser escrito como uma combinação convexa desse tipo aqui de maneira não trivial, ele teria os PIs como autovalores. E aí ele teria autovalores diferentes de 1 e 0, o que não é o caso. Ok, então a gente mostra dessa forma que os pontos extremais do conjunto de operadores densidade são exatamente os projetores sobre espaços unidimensionais, que são chamados estados puros, né, que são os pontos extremais do conjunto de operadores densidade, são associados a estados do sistema quântico que a gente chama de estados puros. Agora, a gente observa, pelo que a gente viu nos vídeos anteriores, que esses estados puros, os pontos extremais desse conjunto, correspondem exatamente à descrição através de vetores de estado, e estão relacionados com o fato de que eu tenho conhecimento completo sobre em qual estado o sistema foi preparado. Por isso é que eles são estados extremais. Quando eu não tenho conhecimento completo sobre qual estado o sistema foi preparado, a gente vai fazer combinação convexa das possibilidades e, portanto, eu vou estar num estado que não é um ponto extremal, não é um estado puro. E esses estados que não são extremais são chamados estados mistos. Eles são combinações convexas de outros estados e correspondem a situações onde eu não posso associar um vetor de estado ao estado do sistema. Um dos motivos a gente já viu, pode ser porque eu não tenho conhecimento completo sobre o estado do sistema, mas existem outras possibilidades, como a gente vai ver nos próximos vídeos. Bom, como é que a gente faz para saber se um estado é puro ou se um estado é misto? Então, existe um critério para estados puros bem simples, que é o seguinte:
Se ρ é um operador densidade, então, se eu calcular o traço de ρ ao quadrado, esse resultado é sempre menor ou igual a 1. E vai valer a igualdade se e somente se o ρ for um estado puro, ou corresponder a um estado puro. Então, vamos mostrar por que isso é verdade. Bom, então, vamos escrever. Então, aqui a gente quer ver um critério para estados puros. Bom, então vamos escrever ρ em uma base também não existe essa restrição, a prova é a mesma se ρ for um operador densidade em um espaço de dimensão maior. Então, a gente tem o ρ diagonal. Na base em que diagonaliza ρ, ele vai ser escrito dessa forma. Então, o ρ ao quadrado é P1 ao quadrado, P2 ao quadrado, na diagonal, e, portanto, o traço de ρ ao quadrado é igual a P1 ao quadrado mais P2 ao quadrado. Só que eu sei que P1 mais P2, que é o traço de ρ, valem 1, e eu sei que P1 e P2 são positivos. Então, isso quer dizer que P1 e P2 são números positivos menores do que 1. Então, quando a gente faz P1 ao quadrado, isso aqui é menor ou igual a P1. Se eu faço P2 ao quadrado, isso aqui é menor ou igual a P2, porque P1 e P2 são números entre 0 e 1, então quando eu elevo eles ao quadrado, eu vou diminuir, ou no máximo ficar igual. E quando é que vale essa igualdade? Vai valer essa igualdade, P1 ao quadrado igual a P1 e P2 ao quadrado igual a P2, somente quando P1 é 0 ou 1, e a mesma coisa para o P2. Então, em geral, isso aqui é menor ou igual a 1, porque P1 mais P2 somam 1. Então, quando eu faço o quadrado, eu estou diminuindo esse valor. E vai valer a igualdade se P1 é igual a 0 ou 1, que é justamente quando o ρ é igual a um estado puro, que é a única situação em que ρ tem autovalores 0 e 1. Então, isso mostra para a gente que o traço de ρ quadrado vai ser sempre menor ou igual a 1 e vai ser igual a 1 só quando ρ for um estado puro. É importante a gente lembrar que essa noção de operador densidade associado a um ensemble, a gente viu que se eu tenho um ensemble de estados quânticos, onde eu tenho um estado ρi com probabilidade pi, eu posso fazer a combinação convexa desses elementos para gerar um operador densidade que descreve bem o meu sistema. A gente viu isso em vídeos anteriores. Mas essa representação não é única, então existem várias maneiras de fazer uma combinação convexa e obter o mesmo operador densidade. Bom, então vamos ver alguns exemplos. Vamos imaginar que o sistema foi preparado no estado 0 com probabilidade meio ou no estado 1 com probabilidade meio. Ou então a
situação em que o sistema foi preparado no estado mais com probabilidade meio ou no estado menos com probabilidade meio. Vamos ver o que a gente obtém nesse caso, tá? Então, a situação 1, a gente tem meio de 0, 0, mais meio de 1, 1, que é a mesma coisa que meio um 0, 0, mais meio 0, aqui é 0, né? 0, 1. Então, essa é a combinação convexa que dá origem ao operador densidade, que representa o sistema que foi preparado no estado 0 ou 1, cada possibilidade com probabilidade meio. Isso aqui vai me dar meio 0, 0, 0, mais meio 0, 0, 0, 1, fazendo os produtos correspondentes. E isso aqui vai me dar meio da matriz identidade agindo no espaço C2. Agora, se a gente tiver a segunda situação, em que o sistema foi preparado no estado mais com probabilidade meio ou no estado menos com probabilidade meio, eu vou ter essa combinação convexa aqui, e agora, fazendo os produtos matriciais, a gente vai ter o seguinte. Então, aqui eu vou ter meio em cada uma das entradas. E aqui eu vou ter meio aqui e aqui, e menos meio aqui, por causa dos sinais trocados. Agora, esses termos que têm o sinal de menos vão cancelar com esses aqui, e os que têm os termos da diagonal principal vão se somar, e, portanto, eu vou ter de novo meio do operador identidade. Então, a gente vê aqui que nessas duas situações, tanto quanto eu tenho a situação em que o sistema foi preparado no estado 0 ou 1, com probabilidade meio para cada opção, quanto quando o sistema foi preparado no estado mais ou menos, também com meio para cada opção, eu tenho o mesmo operador densidade. Então, do operador densidade sozinho, eu não consigo dizer qual foi o ensemble que foi preparado, tá? Porque existem várias situações que correspondem ao mesmo operador densidade. Vou deixar como exercício para vocês mostrarem a igualdade desses dois ensembles aqui. O primeiro, em que o sistema foi preparado no estado 0 com probabilidade 3/4 ou no estado 1 com probabilidade 1/4, e a outra situação em que o sistema foi preparado no estado A com probabilidade meio ou no estado B também com probabilidade meio.